Beleza. Então, pessoal, na última aula eu dei uma breve introdução sobre o diálogo Fedro, tá? Basicamente para a gente se atentar que ele é um diálogo aparentemente simples, né? Só que ele é profundamente complexo. Então, os temas que vão aparecer, eles vão parecer dispersos, né? Distantes um do outro. Por exemplo, né, o Fedro e o Sócrates começam falando do discurso do Lísias, né, sobre o amor. Eles se atêm à retórica, depois eles falam, né, o Sócrates faz um discurso sobre o amor, tentando entender qual é a natureza do amor, e depois eles vão pular para a natureza da retórica, né? Sócrates vai falar sobre a dialética, sobre a escrita, sobre o exercício da filosofia. Então são temas aparentemente desconexos, né? Assim, o fio que une esses temas não fica completamente claro, né? Completamente evidente. E talvez, né, se a gente se encorajar a pensar dessa forma, essa é a intenção do diálogo, né? Essa é a intenção do diálogo do Fedro. Realmente realizar nuances, né? Não deixar claro exatamente o ponto principal, mas fazer com que todos eles sejam ali, de alguma forma, pautados por nuances, né? Porque o que a gente vai ver, na real, é que o diálogo Fedro, ele diz respeito a um movimento, a uma transição da alma, né? Qual que é essa transição? O Fedro, né, ele é um rapazinho apaixonado pelo discurso, sobretudo o discurso do Lísias, e o Sócrates quer tirar ele dessa paixão pela retórica, né, para levar ele para a filosofia, que também usa da retórica, usa também da arte discursiva, só que de uma outra forma, né? Não mais buscando vencer uma competição, por exemplo, né? Mas buscando a verdade. Então, pelo projeto do Fedro ser o projeto que ilustra um movimento, né? Ele pode ser um pouco difícil de captar, né? Em linhas escritas, né? Num diálogo escrito. E o próprio Platão percebe essa dificuldade, né, de se captar um movimento através da escrita, né? Porque a escrita ela está parada, né? A gente lê o Fedro, sei lá, em 2019, se a gente for ler em 2020, 2021, serão as mesmas palavras, né? 2022 também vão ser as mesmas palavras. Nada vai exatamente mudar ali, apesar de estar se retratando um movimento, né? Então essa dificuldade da escrita, de que ela não muda, né, que o texto escrito é uma espécie de... ele se engessa, ela é percebida pelo Platão. E é também no Fedro que a gente vai ver ele realizando a crítica à escrita, né? A crítica ao procedimento da escrita filosófica, tudo bem? Ele vai dizer que, em certa medida, é impossível você realmente aprender com a escrita se você não estiver comprometido com uma vivência, né? Algo similar ali que a gente viu na carta 7, tá bom? Então, vamos iniciando, né? Hoje, pessoal, a gente vai ver, né, segundo a divisão que está feita aqui na obra da editora Penguin, pela tradutora, né, nós vamos ver as duas primeiras partes do Diálogo Fedro, que é o prólogo, né, o prólogo à margem do rio Ilis, e nós vamos ver também o discurso do Lísias, do orador Lísias, tá bom? Então vamos lá. A célebre frase do início do Fedro, ela é bem famosa, né, e ela é bem significativa. O Sócrates começa dizendo o seguinte, né, ele vê o Fedro ao longe e diz para ele: para onde vais, meu caro Fedro, e de onde vens? Para onde vai e de onde vem? Então, é uma pergunta, né, simbólica, digamos assim, né? O Sócrates ele não está falando só espacialmente, né? Da onde o Fedro estava e para onde ele vai, né? Como eu falei, ele pretende tirar o Fedro desse lugar de onde ele veio, do amor, do discurso, né? Da retórica, e levar ele para a prática da filosofia. Por isso essa pergunta é tão significativa, né? Aliás, desafio vocês a encontrarem na obra do Platão, ou mesmo na obra dos antigos, né, como um todo, uma primeira linha, uma primeira frase, ou até uma primeira palavra, dependendo do texto, que não seja extremamente significativa, né, para o andamento da narrativa. Era hábito dos antigos
já ilustrarem a temática, digamos assim, da obra, né? Pela primeira linha, pela primeira palavra, às vezes, né? Tudo bem? Então, por exemplo, na República, a primeira palavra é Kateben, né? Quer dizer, eu desci. Né, se vincula àquela tradição iniciática dos heróis mitológicos, né, da descida ao Hades, de buscar ali uma fonte, de entrar em contato com uma fonte de poder e trazer ela para o mundo visível. Né? O que é essa descida, se não a entrada na caverna para a saída da caverna? Então é extremamente simbólico. Né? Mesma coisa no Homero, né? Acontece a mesma coisa no Homero, em algumas tragédias. Então é bem interessante esse hábito que os antigos tinham, né? E aí o Fedro diz que estava na casa de Céfalo, né? Olha o Céfalo de novo, né? Ele estava na casa de Céfalo com um dos filhos dele, o Lísias, tudo bem? Então o Lísias, pessoal, ele é filho do Céfalo, portanto irmão, né, do Polimarco, tá bom? Aquele que a gente viu na República. O que acontece, né? Durante a tirania dos 30, Céfalo e Polimarco seriam mortos, né? A família sofreria uma grande perda. Então, Céfalo e Polimarco seriam mortos, o Lísias seria exilado, e em exílio ele faria vários discursos denunciando, né, o que tinha acontecido com a família dele. Então, quando ele volta para Atenas, ele volta trazendo esses discursos e se torna um famoso orador da época, né? Um famoso produtor de discurso. E a gente sabe que, né, essa fama do Lísias, de certa forma, aborrecia um pouco Platão, né? Porque o Platão não levava bem a sério, né? Na verdade, nenhum orador. Mas o Lísias, em especial, a fama que ele tinha, aborrecia um pouco Platão. Né? Bom, então o Fedro estava na companhia do Lísias, tá? E ele diz, então, que vai caminhar, né, pelas alamedas, pelas ruas, fora dos muros da cidade. E ele diz, né? Estive o tempo todo sentado, desde manhã bem cedo, e seguindo os conselhos do nosso amigo Acúmeno, faço caminhadas pelas estradas a céu aberto, pois ele diz que são mais revigorantes do que aquelas feitas dentro dos pórticos. Então olha que imagem interessante, né? Como eu falei para vocês também na introdução, o diálogo Fedro, ele é um diálogo que tem um tom diferente dos outros diálogos do Platão, né? O diálogo Fedro, ele é um diálogo todo ilustrado, né? A gente vai encontrar várias imagens. O Sócrates, nossa, o Sócrates está completamente eufórico, né? Ele está completamente entusiasmado. Ele brinca com o Fedro toda hora, ele satiriza o Fedro toda hora. Então é um diálogo, digamos assim, solar, né? E essa imagem do sol é uma imagem recorrente no Fedro, tá? Porque o diálogo mais importante do Fedro, quando o Sócrates fala da alma, do amor, acontece justamente, né? E o diálogo diz isso, no meio-dia, né? No sol a pino, com o calor ali, aquele calor de torpor, quase, sabe? Calor assim meio inebriante. Então essa imagem do sol ela é importante para o Fedro, porque ele é um diálogo solar. Tá com muito calor aqui na Grécia, né? Eles usavam roupas largas, né? Roupas soltas. E o Fedro e o Sócrates, eles estão andando de uma maneira muito distinta, né? Eles estão andando aqui descalços, tá? Em contato profundo com a natureza. E o Sócrates já tinha o hábito de andar descalço, né? Mas o Fedro, talvez como não andaria pelas ruas da cidade, iria também andar descalço ali pelos caminhos fora dos muros da cidade. Né? Então eles estão também num ambiente idílico, né? Natureza, eles estão à margem do rio Ílico, que é um rio extremamente calmo, né? Eles caminham à margem do rio, ou seja, molhando os pés, né? Então, todas essas imagens vão ser profundamente significativas, né? Porque o que acontece? Grande parte dos diálogos platônicos, né? O Sócrates está dentro da cidade, conversando, né, com uma série de pessoas dentro da cidade. O diálogo Fedro, ele é também um dos únicos diálogos onde o Sócrates aparece completamente sozinho com o seu interlocutor. Né? Ele e o Fedro estão distantes de qualquer outra pessoa. E eles dialogam de maneira privada, tá? Como se ninguém mais estivesse ouvindo. E a caminhada fora dos muros da cidade é também um símbolo importante, né? Porque nesse diálogo, Platão ele vai chegar a uma espécie de limiar,
né, da prática da filosofia. Então, olha, existe a prática da filosofia dentro dos muros, né? Qual que é a prática da filosofia dentro dos muros? É aquela vinculada à política da cidade, né? A procura do bem, das relações sociais harmônicas, do equilíbrio, né, da prudência, né, enfim, da temperança do discurso. E eles saem do muro, saem da cidade para fazer o diálogo, né, que vai estar ilustrado aqui no Fedro. E a gente vai ver que isso também é muito significativo, porque o diálogo Fedro vai ser um dos poucos diálogos platônicos, né? Talvez a exceção seja o banquete, o Fedro, consigo pensar de cabeça aqui, né? Que vão falar com louvor, né? Da loucura, da imprudência, digamos assim, né? Do excesso, mas de um certo tipo de excesso, que é o excesso provocado pelos deuses, tá? Então, há uma célebre frase, né, no discurso aqui do Sócrates, que a gente vai ouvir no próximo encontro, né? Hoje a gente não vai falar exatamente sobre isso, mas só para vocês entenderem o tom, né, do diálogo, o Sócrates diz em determinada altura da obra que a loucura dos deuses é mais bela do que a prudência dos homens, né? Então, o diálogo ele tem essa temática, né? Extremamente viva, solar, expansiva, enfim, é um diálogo super interessante, super empolgante, assim. Dá pra ver que o Sócrates está empolgado, né? Falando. Tudo bem? E é engraçado, né? Porque o Fedro segue essa recomendação de caminhar fora dos muros por uma recomendação de saúde, né? Então ele diz, ó, o Acúmeno, né? Que provavelmente é o médico do Fedro, né? Um amigo médico deles. Diz, olha, caminha de vez em quando, né? Fora dos muros, porque isso faz bem. Então, de novo, né? Imagem recorrente de que nem sempre a vida é somente preocupada com a sociedade, com a vida em comunidade, né, com a prudência e a temperança, ela é benéfica aos seres humanos, né? De certa forma, é importante que a gente atinja esse limiar, né? O muro, ele é o limiar, né, a fronteira. Então a gente precisa romper essa fronteira ao qual nós estamos acostumados, digamos assim, a fazer filosofia, né? Que é a prática da cidade. E aproveitando, né, que é chegado esse ponto, para a gente falar do tema mais importante, talvez, para o diálogo Fedro, né? Que é o tema do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, da sua própria alma, né? Esse autoconhecimento que a gente vai ver aqui no Fedro, ele segue todas as imagens, né? Todos os símbolos que a gente está vendo aqui, sobretudo esse do limiar, né? Então, o conhecimento de si mesmo, ele de alguma maneira ele precisa fazer com que você chegue a um limiar. Qual que é esse limiar? O limiar do conhecido, né? Então você precisa cruzar uma certa fronteira dentro de si mesmo, né? Se permitir cruzar essa fronteira. E aí, de novo, né? Quando se cruza essa fronteira, se faz do mesmo modo que Fedro e Sócrates estão caminhando ali, né? Debaixo do sol, descalços, no contato com a natureza, passando à margem do rio, né? Que é ao mesmo tempo aquilo que flui as emoções e aquilo que carrega, né, as mensagens. A gente precisa lembrar que toda a cultura grega era uma cultura naval, né? Então, por exemplo, a intercomunicação entre as cidades, comércio, enfim, se dava sobretudo pelo mar, né? Então a imagem das águas do rio, ela é muito muito importante porque o rio é quem vai para o mar, né? Tá bom? Enfim, então isso no primeiro parágrafo, viu, gente, do Fedro. Por isso que eu falei, é uma obra extremamente simbólica, então esses símbolos eles são recorrentes, tá? O Sócrates diz, né, então, que realmente, né, essas caminhadas são revigorantes, né, bem mais revigorantes que as feitas à cidade. E o Sócrates, então, aproveita e pergunta para o Fedro, então quer dizer que o Lísias está na cidade, né, você se encontrou com ele. Porque, enfim, o Lísias viajava muito, né, era bem famoso, e fazia seu discurso em vários lugares. E o Sócrates, então, pergunta para o Fedro sobre o Lísias, né? Ele diz sim, né? Ele está na casa dele, o Céfalo, e lá houve uma festa, né? Uma reunião, uma festinha, onde o Lísias proferiu um discurso belíssimo, né? E o Sócrates fala, nossa, né? Um discurso belíssimo do Lísias, né, Fedro? Eu gostaria muito de ouvir, se você pudesse recitá-lo de cabeça.
E aí o Fedro diz, nossa, não, o discurso era tão complexo, né, tão bem arranjado, que eu, que sou um leigo, não conseguiria recitá-lo de cor, né? Então aqui também tem um outro ponto importantíssimo para a continuação do Fedro, que é a oposição entre o saber decorado, que geralmente era o saber da poesia, tá? Que era o saber decorado da poesia? Bom, você tem um poema, e se você gosta do poema, você vai lá e decora o poema, para recitar o poema sempre que você quiser, né? Não havia gravador, né? Não havia, sei lá, YouTube. Então, se você quisesse ouvir de novo aquele poema, você precisava decorar ele ou esperar a próxima vez que você encontrasse, né, o poeta, o que talvez demoraria bastante. Então, toda a cultura grega era baseada nessa cultura oral, de desenvolver técnicas para recitação, decoração, né, de discurso, tá? Sobretudo da poesia. Mas o advento de uma nova tecnologia revoluciona essa cultura grega, né? Qual é essa tecnologia? A escrita, né? A partir do momento que as pessoas conseguem escrever os seus discursos, você não precisa mais desenvolver as técnicas mnemônicas para decorar o discurso, mas você pode simplesmente pedir uma cópia impressa, né? Carregar debaixo do braço e sair por aí recitando o discurso em voz alta para decorá-lo, né? E é exatamente isso que o Fedro estava fazendo. Ele sai dos muros, não exatamente para fazer uma caminhada revigorante, né? Mas a gente vê, Sócrates vê, aliás, né, que ele tem o discurso do Lísias embaixo do manto. E ele estava saindo, né, para ler o discurso em voz alta e tentar decorá-lo. E aqui, né, o Sócrates, ele não diz imediatamente o que ele pensa disso, né, mas a gente vai ver que ele vê essa prática com certo ar de deboche, né, por conta das críticas que ele faz à escrita, né. Primeiro, não é possível você aprender nada por um texto escrito, quanto mais, né, por um caminho já pré-estabelecido, pela decoração e tudo mais, né? Você está simplesmente tentando reviver uma coisa que não foi você quem viveu, né? Então o discurso no máximo serve para criar memórias, né? Tá? O discurso pronto ele não serviria para nada na prática da filosofia. Claro que ele serve muito na arte da retórica, da sofística, mas da filosofia um pouco mais limitado. De nós, a oposição é entre o saber decorado e o saber praticado, é isso? Ou o saber escrito? Ah, sim. Então, o saber decorado era o saber da linguagem oral, né? Uhum. Com o advento da escrita, as pessoas deixam de decorar através de técnicas mnemônicas, né? Uhum. Técnicas de memória, e passam a tentar decorar o discurso pela escrita. Uhum. Então, estava havendo essa transição, né? Uma espécie de tendência, uma moda, entre principalmente os jovens, né? De utilizar os discursos escritos, né? De ler os discursos escritos em voz alta. Ok, obrigado. Tá bom? E o Fedro, então, comenta para o Sócrates, né, desse discurso do Lísias, e o Sócrates diz aí sobre o que era o discurso, né, que era tão bonito. E o Fedro diz que o discurso tinha basicamente a seguinte tese, né? Ele dizia que se deve agraciar com favores aquele que não está apaixonado em detrimento de quem esteja apaixonado. Então, ou seja, é mais vantajoso você se entregar amorosamente a alguém que não está apaixonado do que alguém que está apaixonado, né? O discurso do Lísias, ele é um discurso que valoriza uma visão utilitarista do amor, né? Da prática amorosa. Então, ou seja, você se relaciona com alguém em troca de alguma coisa, né? É uma relação de custo-benefício. Quando alguém está enamorado, né, está apaixonado, o custo da relação é maior e o benefício pode ser menor, né? Porque a pessoa ela pode se ver ali com excessos, né? Enfim, o amor ele gera excessos nas pessoas. E o Lísias vai defender essa posição de que é muito melhor você se entregar a alguém prudente do que alguém apaixonado, né? Um parênteses para a gente entender isso, tá? A prática amorosa da qual o Lísias está falando e da qual o Fedro e o Sócrates vão falar, né? Não é a prática amorosa de hoje, evidentemente, né? Ela dizia respeito a uma prática que
que era muito comum na cultura grega, né? Era uma prática homoerótica, então entre pessoas do mesmo sexo, intergeracional, entre pessoas mais velhas, mais novas, tá? Então, o que era comum? Era comum, por exemplo, um rapaz como Fedro, né, ele devia ter mais ou menos uns 20 anos, 25, 26, né, não fica claro no diálogo. Buscar se relacionar com alguém que ele veria como um tutor, né? Sei lá, um homem de 40 ou 50 anos, alguém mais velho, mais experiente, né? Esse tutor, o que ele faria? Ele introduziria o jovem na vida social, né? Na vida intelectual da época. Porque se a gente lembrar, né, a Grécia naquela época era uma democracia representativa, então você tinha que ir lá na Assembleia dizer o que você pensava, né? E você só conseguia fazer isso com efetividade se você tivesse inserido ali no meio social, né, da Assembleia, dos discursos, né, dos sofistas, tá? E também o tutor era aquele responsável por dar essa educação política para o jovem, tá? Ele ensinaria a prática do discurso para ele, sei lá, era uma espécie de mestre, né? Ele ensinaria algumas coisas. Só que qual que é a questão, né? Dentro dessa relação entre tutor, né, e rapaz, né, na verdade o vocabulário certo é amante e amado, né? O amante é o mais velho, o amado é o mais novo. Nessa relação ocorriam trocas sexuais, né? Trocas de favores sexuais. Então não era raro, né? Na verdade era bem comum que o tutor, né, o amante, em troca dos seus conhecimentos, exigisse algum tipo de favor sexual do amado, né, desse rapaz mais jovem. Essa relação acontece de forma generalizada na Grécia, tá? É uma prática que hoje a gente chama de pederastia, tá? É uma junção de duas palavras gregas, que é paidos, que significa menino, rapaz, né? E erastes, que é amante, né? Então, a prática de você amar os rapazes, né? Pederastia, tá? Detalhe, tá, gente? Não confundam a pederastia grega, que a gente está falando aqui, com o crime de pederastia moderno, né? Tanto não confundam porque tem outro nome, né? O crime moderno chama pedofilia, tá? Sempre que vocês forem se referir a essa prática grega, é pederastia, tá? Ou paiderastia, tanto faz. Tudo bem? Essa é uma prática que eu já adianto, o Sócrates vê com maus olhos, tá? Para o Sócrates, essa relação entre amante e amado deveria ser substituída por uma relação de mestre e discípulo, né? Ou de uma relação em que as duas pessoas se amem, mas que não haja troca sexual, né? Porque para o Sócrates, essa troca sexual entre pessoas de idades diferentes, ela causaria algum tipo de problema, de degeneração, seja para o mais velho, né? Seja para o mais novo. Então, seria maléfica para os dois, né? Tudo bem? Mas o discurso do Lísias diz respeito a isso. É basicamente um discurso em primeira pessoa, né, proferido pelo amante, o moço mais velho, pedindo então que o amado não se entregasse àqueles outros que estão apaixonados por ele, mas a ele próprio, que está desapaixonado, né, que está disposto a realizar essas trocas de favores sexuais, introdução à vida social, sem estar eufórico, sem estar apaixonado pelo menino, né, pelo rapaz, tá? E o Fedro louva esse discurso, né? Ele fala, é um dos mais belos discursos, né? E o Sócrates, então, fica curioso para ouvir o discurso. E o Fedro diz que não sabe recitar o discurso, e o Sócrates vê que ele está carregando um pergaminho embaixo do manto. E ele diz o seguinte, né? Olha que interessante. Ele diz, ó Fedro, se Fedro eu não conhecesse, é de que a mim mesmo já estaria esquecido. E nem uma coisa nem outra, bem sei que de Lísias, o discurso ouvindo, ele não ouviu apenas uma, mas incitou a falar e retomando muitas vezes, no que foi avidamente obedecido.
Então Sócrates, ele chuta o seguinte: não, Fedro, eu imagino que você, quando ouviu o discurso do Lísias, não ouviu uma só vez, mas pediu para ele repetir várias vezes. E foi obedecido. Porém, nem isso para ele era suficiente, e tomando-lhe o manuscrito, ei-lo, por fim, a repassar os olhos pelas partes mais desejadas, e fazendo isso sentado desde cedo, cansado, acabou indo para uma caminhada, conhecendo já perfeitamente o discurso, como suponho e juro, pelo cão, se não for um longo demais. Né? Então ele diz, olha, né, Fedro, você falou que estava sentado o dia inteiro, né, que agora você vai fazer uma caminhada revigorante. Sei bem, né, você estava sentado tentando decorar esse discurso do Lísias, e agora você vai, né, agora que cansou, vai fazer uma caminhadinha. E ele jura aqui, né, pelo cão. Vocês conhecem, já conheciam esse juramento pelo cão do Sócrates? Em grego é ton kina, né, pelo cão. Cão em grego é kion. Esse juramento, ele é um juramento socrático bem famoso, né? Basicamente, claro, não dá para ter certeza, né? Mas assim, 80% de chance de ser uma referência ao deus Anubis egípcio, tá? Que era um coiote, né? Um cão. Tudo bem? A gente vai ver que o Sócrates, o Platão, né? Na verdade, ele é familiar com a mitologia egípcia, né? Ele realizou várias viagens para o Egito. E tanto que na crítica à escrita ele conta um mito egípcio, né, da origem da escrita. Então esse juramento aqui pelo cão, né, só para vocês saberem que é muito provavelmente o deus Anubis aqui, tá? O Sócrates, ele jura por 2 deuses, né? Quase sempre, né? 90% dos casos são 2 deuses. Zeus, ele diz por Zeus, né? Ou pelo cão, tá? E aí, né, ele estava passando dos muros a fim de praticar o discurso. Mas aí acabou topando com alguém doente por restas de discurso, né? Alguém louco por discursos. Quem é esse louco? O próprio Sócrates, né? Vendo, deleitou-se por ter um companheiro coribântico. Os coribantes aqui, eles eram dançarinos, né, de danças estáticas, né? Estáticas com X, tá? De êxtase. Então, os coribantes, eles se envolviam, né, nessas danças estáticas. E convidou-o a prosseguirem. E, instado a falar pelo amante de discursos, negaciou, mas como se não lhe apetecesse falar, mas agora está a ponto de proferi-lo, nem que seja à força, caso não tenha a quem o queira ouvir. Tá? Então ele diz, olha, Fedro, né, eu sei que você quer falar do discurso do Lísias e tal, né? Então vamos lá, vamos sair para uma caminhada e você vai ter a oportunidade de falar desse discurso que você tanto gostou. Tá? E o Fedro acaba aceitando. E eles vão então caminhar à margem do rio Ilício, né? Eles estão descalços, então eles vão caminhar na beira do rio, né? Molhando os pés ali. Tá? Eles vão caminhando até que eles veem uma palmeira, né? Então eles dizem que vão caminhar até aquela palmeira. No caminho acontece uma coisa muito interessante. Nas margens do rio Ilício, era onde, segundo a mitologia lá de ateniense, né, mitologia grega ateniense, havia ocorrido um acontecimento mitológico, né? Um deus do vento, deus Bóreas, havia raptado uma ninfa, né? E isso havia gerado uma história e tal. E boatos que havia sido naquela parte. E aí o Fedro pergunta o seguinte para Sócrates: Sócrates, né? Você acredita que esse mito seja verdadeiro? Você acredita que isso aconteceu realmente? Essa questão do mito verdadeiro e da investigação, da dedicação a investigar os mitos, ela também é fundamental aqui no Fedro, porque é essa passagem que vai introduzir o tema do autoconhecimento, né? Então, quando o Fedro pergunta se o mito é verdadeiro, olha o que o Sócrates responde. E aqui ele está em 229c, mais ou menos, tá? Então ele diz, olha, se eu fosse um incrédulo como os sábios, não seria de estranhar, tá? Inclusive de especular, né? E aí ele diz, né, dizendo que foi dessa forma, de tal forma, né? E o Bóreas veio de tal jeito, e a ninfa estava sentada, estava de pé. Então, ou seja, criando os detalhes, né? Para tornar as explicações do mito mais sedutoras, mais verídicas. Tá?
E ele diz, né, esse sábio que tenta adequar as imagens do mito, munido de sabedoria muito rudimentar, muitas horas livres dedicará a isso, o incrédulo que se impuser a tarefa de ajustar cada imagem, enquanto eu não disponho em absoluto de tempo para fazê-lo, né? Então Sócrates diz, olha, eu não presto atenção, né, na veracidade dos mitos, não porque eu não goste, né, não porque eu não acho interessante, mas porque eu não tenho tempo, né? Pô, não tem tempo, né? O cara tá fazendo uma caminhada, né? Tá, tipo, completamente à toa, né? Assim, que tempo é esse, né? Aqui ele tá dedicando tempo. E a gente vai ver, né? Não tenho tempo para fazê-lo. E a razão de eu não ter tempo, meu caro, é simplesmente essa. Ainda não fui capaz de conhecer-me a mim mesmo, como recomenda a inscrição de Delfos, tá? Então, toda a prática socrática, toda a vivência do Sócrates na filosofia, vai ser pautada por esse princípio, né, de conhecer-se a si mesmo. E toda preocupação que haja, né, que não leve isso em conta, ou que seja realizada sem levar isso em conta, vai ser vazia, né, vai ser supérflua, ou como ele diz aqui, vai ser risível, né, risível. Porque nenhum tipo de conhecimento pode ser estabelecido sem o conhecimento fundamental, que é o conhecimento de si mesmo, tá? Mas aí eu já introduzo um problema do diálogo para vocês. Há pelo menos aqui no Diálogo Fedro 3 definições, né? 3 definições mesmo do que seja esse conhecimento de si mesmo, tá? Basicamente, né? Para dar um spoiler, a gente vai conversar mais disso nos próximos encontros. Mas para dar um spoiler, esse conhecimento de si mesmo é o conhecimento do vínculo, digamos assim, da sua alma, né? Da natureza da sua alma, do que é a sua alma, com a alma do todo, né? E a dificuldade maior aqui no Diálogo Fedro é essa questão da investigação da alma do todo, né? Que não fica exatamente claro aqui o que ele diz, mas, em linhas gerais, né, é ver como a sua alma se relaciona com aquilo que eles vão dizer que é o Eros, né? Tá? A ideia de Eros, a ideia do belo. Tudo bem? Do amor, né? Que é a ideia maior, né, dentro dessa metafísica do Platão, né, da teoria das ideias. A ideia do belo é a maior das ideias, tá? É como se a maior das ideias fosse uma moeda que tivesse duas faces, tá? A face sensível, digamos assim, a face sentida, né, vivenciada dessa ideia maior se representa através do amor, né, da ideia do belo, tá? Da face do belo. E a outra face da moeda é o bem, tudo bem? Um a gente acessa pelo intelecto, o outro a gente consegue acessar pelos sentidos. Tá? O belo a gente é levado a apreciar o belo pelos sentidos. E o bem, a gente não encontra o bem no objeto. Né? A gente, por exemplo, não diz aqui, olha, né, esse brinquedinho é bom, né, representa a ideia do bem. A gente pode, em certa medida, dizer que ele é belo, né, porque o belo se vincula aos sentidos. Mas o bem ele só é acessível por meio do intelecto. Tá? Isso a gente viu na República, tá bom? A gente vai ver no banquete também, em outros momentos. Certo? Então a prioridade para o Sócrates é o conhecimento de si mesmo. Tudo aquilo que fuja disso é meio equivocado. Tá? Sem problemas, Bárbara. Tudo bem, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Tinós, depois você passa a editora desse livro, do Fedro? Ah, sim. É a editora Penguin, tá? Editora Penguin. Penguin, Ah, tá. Fedro. tá? Encontra bem fácil na Amazon, na Americanas. É porque a versão que eu tenho tá bem ruim, que eu peguei uma versão para o Kindle, né? Ah, tá, sim. Às vezes compensa mesmo ter o livro físico. Eu, pessoalmente, eu não consigo ler se não for físico, porque eu tenho o costume de rabiscar e tal, então, sei lá, aprendi a ler dessa forma e até consigo ler online, mas também eu tenho que grifar, mas aí é um pouco mais trabalhoso.
Beleza? E ele diz, né, ó, depois: a razão é que ainda não fui capaz de conhecer a mim mesmo, como recomenda a inscrição de Delfos. E disso, ainda ignorante, parece-me ridículo investigar aquilo que me é alheio. Portanto, não me ocupo de tais coisas, já que estou convencido pela opinião comum, e investigo a mim mesmo, como disse há pouco, para saber se calho de ser uma fera ainda mais complexa e inflada do que a vaidade, de vaidade do que Tifão, né? Ou um animal mais cativo e simples, com parte por natureza algum dom divino e sem vícios, né? Tá? Tifão aqui é o deus mais negativo da mitologia grega, né? Então você tem Zeus, né, com o aspecto luminoso da dominação, e Tifão, que é o aspecto obscuro, né, da dominação. E a mitologia grega se centra basicamente na luta, né, entre Zeus e Tifão. Tifão, Tifeu, né? O nome muda de vez em quando, tá? E aí depois dessa conversa eles chegam à árvore que eles propuseram chegar, né? E vão descansar, né? Há uma descrição da paisagem idílica, né? Então a grama é macia, tanto para se sentar como para se deitar, né? E é tão bom, né? Tão gostoso aquele lugar que o Sócrates diz, olha, esse lugar só pode ser consagrado às ninfas, né? Ou ao deus Aquelo, que é um deus rio, né? E de tão belo, né? De tão agradável que ele é, tá? E há uma imagem aqui que vai ser uma imagem importante também. Duas imagens, né, na verdade. A primeira é que o Sócrates ele nota que há um coro de cigarras, né, nessa parte do bosque que eles estão. O coro de cigarras ele é importante porque as cigarras elas vão ser associadas quase sempre, né, como animais que representam os sofistas, né? Os sofistas não, né? Representam esses oradores de assembleia, né? Por quê? Porque a cigarra fala, né? Canta, canta, canta e não diz muita coisa, né? Fica lá no seu galho e canta até cair, né? Então é uma prática de discursiva vazia, né? Geralmente se alguém quer falar na Grécia, né? Hoje em dia a gente fala do papagaio, né? Mas se alguém quer falar e não dizer nada, hoje a gente diria que tá falando igual um papagaio, né? Mas uma maritaca, sei lá, né? E aí naquela época dizia que era igual a cigarras, tá? Então essa imagem é interessante, porque daqui a pouquinho eles vão falar sobre esses oradores, né, que parecem cigarras. E aí o Sócrates diz uma coisa meio misteriosa, né? O Sócrates fala, nossa, Fedro, né? Você conhecia esse lugar, que legal, né? Que excelente guia de estrangeiros você é, né, Fedro? E aí o Fedro estranha, né? A gente também estranha, porque já é sabido que o Sócrates, ele é nativo de Atenas, né? Ele é cidadão de Atenas. Por que ele diz que ele é estrangeiro, né? Pelo simples motivo de que ele não está acostumado a sair dos muros da cidade dessa forma, tá? Então, nesse ambiente, nesse cenário, né, idílico, solar, né, enfim, natural, o Sócrates, ele é estrangeiro. E essa imagem do estrangeiro, ela é interessante porque há um deus estrangeiro na mitologia grega, né, que é o deus Dionísio, que é também o deus do torpor, o deus do êxtase, né, e ao mesmo tempo o deus que nos faz comungar com a unidade da natureza. Tá? É o único Deus que é capaz de fazer com que os seres humanos acessem a unidade de maneira intuitiva. Tá? Então, essa imagem do estrangeiro ela é bem significativa também. Tudo bem, gente? Aqui termina o prólogo. Depois a gente vai ver o discurso do Lísias. Tá? Imediatamente aqui, então, o Fedro diz, né? Ouve então o discurso, né, Sócrates? Para eu saber o que você acha, para eu conseguir recitá-lo, né, praticá-lo. E ele começa a dizer, né? Então, como eu falei, né, o discurso do Lísias é um discurso que defende uma visão utilitarista do amor, né? O desapaixonado, ele está falando para um amado, né, para um rapaz mais jovem, dizendo o quão são instáveis,
são excessivos, né? São prejudiciais os apaixonados, aqueles que levam a prática da relação amorosa para o lado do amor, né? Para o lado do afeto. O Lísias, ele defende uma visão bem mais centrada, né? Bem mais assim, fria mesmo, da relação de pederastia, tá? Da relação de mestre e discípulo, se a gente quiser, né? E ele diz, né, olha, pois o próprio apaixonado admite que está mais doente do que munido de bom gosto, né, de bom senso. Sabe que pensa mal, mas não consegue ter domínio de si. Esse é o ponto, né, pro Lísias. O apaixonado não consegue dominar a si mesmo, tá? Refrear essa paixão, né, essa loucura, esse excesso. E muitos são os tormentos que os afligem e creem que tudo acontece para o seu próprio dano, né? E ele diz, os apaixonados, o desejo que eles sentem enfraquecem o juízo, né? O julgamento deles. Porque eles sempre se preocupam, né? Parece que eles sempre veem a partir de uma visão reduzida, né? De ponto de vista reduzido, buscando simplesmente os prazeres presentes, né? Imediatos, e esquecendo que as consequências dessa relação vão reverberar no futuro, né? Então é como se eu me relacionasse com você um dia, né? E esquecesse que a nossa conversa aqui vai reverberar ao longo dos anos, né? Do nosso relacionamento, tá? Então, para o Lísias, uma das grandes vantagens do desapaixonado é a seguinte, né? De não cultivar o prazer presente, mas as vantagens futuras, sem se deixar vencer pelo amor, mas tendo domínio de si mesmo, sem se deixar arrebatar por um ódio violento por pequenos motivos, e por grandes, né, pelos grandes motivos que levariam ao ódio, fazendo-se lentamente, né, nesse amado, apenas uma pequena irritação, disposto a perdoar o que for involuntário e do voluntário tentando dissuadir-te, tá? Tudo bem? Então, o discurso ele é feito dessa forma, ele é um pouco repetitivo também, né? Eu, pessoalmente, e aí minha visão pessoal, tá, gente? Vocês podem adorar o discurso do Lísias, mas eu achei até meio chato, assim, dá pra ver que o tom, ele é bem diferente, né, do Platão. E a gente não sabe aqui se o discurso do Lísias é real, né? Chegaram para nós algumas obras desse orador Lísias, mas a gente não sabe se essa aqui exposta no Fedro é real, né, integral, se é dele mesmo. Mas de qualquer forma é o que eu falei, né? A reputação de orador famoso do Lísias aborrecia um pouco Platão, porque talvez ele não curtisse muito também esse estilo do Lísias, né? E o Sócrates, ele diz exatamente isso, né? Quando ele termina de ouvir o discurso, ele diz, nossa, Fedro, né? Não achei tão legal, não. E o Fedro, né, super empolgado, ele fala, nossa, como assim, né? Então ele fica um pouco incrédulo. E esse atrito, né, da personalidade dos dois, do Fedro e do Sócrates, vão estimular a continuação da conversa, né? Porque a questão é a seguinte também, o Fedro e o Sócrates deve ter uns 40 e pouquinhos, né? E o Fedro, como eu falei, ele é novinho, né? Então, olha que interessante, eles, de certa forma, seriam habilitados, né? Eles estão falando aqui de uma relação que eles podem vir a ter, né? Dessa relação de pederastia. E, só que o Sócrates, ele enxerga o Fedro de uma outra maneira, né? Não que o Fedro não quisesse esse tipo de relação, tá? Depois desse discurso do Lísias, a gente vai ver que eles fazem várias brincadeirinhas um com o outro, né? Aludindo com ironia ou com um joguinho mesmo de sedução, né? A essa prática. Mas qual que é o ponto, né? O Sócrates sabe que o Fedro, ele é o amado do Lísias, né? Então o Lísias, ele é o amante do Fedro, esse moço que foi responsável por introduzir o Fedro na vida social, política, intelectual, mas que também realiza trocas sexuais com ele, né? Então, o Sócrates sabe que atacando o discurso do Lísias, atacando o próprio Lísias, ele está atacando, digamos assim,
essa paixão do Fedro pelos discursos, né? Então é por aí que ele vai pegar o Fedro, né? Por conta dessa alfinetada, ele pega o Fedro e consegue levá-lo à filosofia, né? No fim do diálogo. De nós. Então, a proposta do Sócrates é tirar o Fedro desse pensamento do Lísias, né? E trazer ele para o lado da filosofia prática. Exatamente, né? E o Lísias era um sofista? Não, o Lísias ele não era um sofista, porque o discurso do sofista, geralmente, assim, quem era o sofista? Né? O sofista era aquele responsável por ensinar algum tipo de matéria, seja lá retórica, seja, sei lá, lógica, a jovens, né? O Lísias era um orador. Um orador ele faz o discurso na assembleia, tá? Ele pode ser contratado para fazer um discurso para outra pessoa, mas geralmente os discursos são defendendo as próprias teses, né? O sofista não. O sofista pode montar um discurso defendendo qualquer tese, né? Uhum. A ideia é a seguinte: o sofista ele teria a habilidade de tornar forte uma tese fraca, né? E vice-versa também. Tá? O orador ele só cria a tese. Ele está mais preocupado no aspecto formal do discurso, né? Se ele é agradável, se ele está harmônico, e não necessariamente na coerência da tese. De nós, então, nos tempos atuais, os sofistas seriam os advogados? Eu pensei se os sofistas seriam marqueteiros de hoje. Eu acho que os oradores estariam mais pros... Não sei, é difícil, né? Eu acho que é um misto, né, dos dois. É porque sempre que eu penso no sofista, eu penso em alguém muito intelectual, super intelectualizado, só que com pouca vivência moral, né? Com pouca preocupação na reverberação moral desses ensinamentos. Agora, o orador, ele de certa forma tem essa preocupação moral, só que ele não é tão sofisticado, sabe? Ele não é ainda tão erudito, intelectual quanto um sofista, por exemplo, né? Então, não sei, os dois são muito parecidos, tá? São muito parecidos. Mas me parece que o Lísias, ele tá mais pro lado do orador do que pro sofista. Obrigada. Deve haver alguma diferença conceitual ali entre os dois, mas eu desconheço. Eu vou pesquisar. O que mais? Eu estou gostando muito desse Fedro, eu não tinha começado a ler ainda, mas, assim, eu ainda preciso de uma certa experiência simbólica, de conhecer todos esses termos, como, por exemplo, para mim seria uma leitura demorada, porque eu ia ter que pesquisar, por exemplo, o que representa o rio, né? Todas essas coisas, eu teria que ter algum conhecimento antes para poder entender de forma assim mais adequada tudo, né? Sim. Bom, se você quiser um conselho, né? É um conselho assim bem... É bem pessoal porque foi ligado à minha prática, né? De entender essas coisas. Uhum. Pode não servir para você. Mas basicamente, eu lidei com esse aprendizado simbólico meio que na prática mesmo, né? Porque assim, o símbolo, ele não suscita uma ideia, né? Ele suscita um sentimento. Uhum. Então, a imagem que o símbolo coloca, né? Você contemplar, por exemplo, a paisagem, né, narrada lá no Diálogo Fedro, é a mesma coisa que você contemplar um quadro, por exemplo, né? Não tem exatamente uma explicação, né, detalhada para cada termo, por que que o artista fez essa pincelada assim e não assim, né? Não tem isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue sacar, sabe? Porque esses símbolos, eles são familiares, né? É que também está muito atrelada à cultura grega, né? Que eu também desconheço. Então, Sim. teria Mas, que por conhecer um exemplo, pouco. você já andou descalça na beira de um rio ou na beira do mar? Sim. Você lembra da sensação? Uhum. Então,
É isso, entendeu? Agora pense você caminhar nessa beira de rio, beira de mar, debaixo de um sol, na companhia de alguém que você tem, sei lá, um crush, assim, uma queda, sabe? Então é basicamente esse o feeling, assim, né, do momento. Então, Entendi. canto dos pássaros, sabe? Aquele ambiente, assim, super idílico. Não tem bem como explicar né, em detalhes, E mas esses dias eu estava vendo o simbolismo da palmeira também que aparece aí, né? também. A palmeira tem um simbolismo assim espiritual bem forte, porque diz que ela se adequa a qualquer lugar, que ela tem raízes que buscam a sobrevivência dela. Legal. Que legal. A palmeira aparece em várias partes da mitologia. Quando o Odisseu, na Odisseia, né, ele é salvo por uma princesa chamada Nausicaa, ele compara ela com uma palmeira muito bonita, né? Então olha que engraçado, né? Cantada meio... Hoje em dia seria ruim, né? Mas naquela época fazia muito sentido, né? Porque talvez eles entendessem melhor, né? Essa questão da palmeira, uma árvore bela e tal. Ele compara ela com uma palmeira sagrada, né? Muito alta, muito bonita, muito, sabe? Frutificante, assim. E diz que ela é muito resistente à palmeira, né? E ela aparece também até na entrada, na Bíblia que narra, na entrada de Jesus em Jerusalém, né? Ele entra com a palmeira, né? Olha que legal. Ela tem um simbolismo bem espiritual. Sim. Então, com certeza, né? Eu sou assim, eu não sou nem um pouco cético de achar que o Platão conhecia esse tipo de coisa, né? Uhum. Eu acho que, assim, pelo tom dos diálogos, né? Ele se refere várias vezes aos mistérios, né? Ele tinha também uma formação simbólica, uma formação espiritual, né? Uhum. Então, com certeza, ele tá bem ciente dos símbolos que ele está usando, né? E não só Platão, mas todos os poetas, né? E o que a gente pode tirar disso é que eles querem provocar essa reação na gente. Eles querem que a gente veja essa imagem e fale, nossa, uau, né? Então, mesmo quando seja uma imagem para alfinetar, a reação ainda é desejável. Igual, por exemplo, na República tem uma parte lá que o Sócrates fala uma coisa absurda, assim, que a gente fala, nossa, como assim, né? Nós, leitores, falamos como assim? E passa em branco, né? E a gente fica, pô, é impossível, cara. Né? Que ele não percebeu isso, que isso está desadequado, né? Tá... Enfim, e aí depois, lá na frente, vai ser retomado, né? Levando em conta a nossa reação anterior, né? De indignação. Então, assim, o Platão, ele elabora os textos dele dessa forma de jogo conosco, leitores, né? Ele é completamente ciente dessa relação. Então isso é bem legal também. Tinós, há uma sequência para quem, por exemplo, eu estou me introduzindo ainda nas obras de Platão, né? Existe uma sequência que seja melhor para fazer das obras dele? Não. Então, eu não li todos os diálogos para te dar nessa super resposta. Mas qual que é a questão? Eu vejo o seguinte, que a ordem dos diálogos, né, primeiro, há vários critérios que a gente pode seguir. Pode seguir um critério de cronologia, né? Só que o critério de cronologia ele é falho porque a gente não sabe exatamente, né, quando cada diálogo foi escrito. A gente pode seguir um critério de temática, diálogos aporéticos, diálogos onde alguma tese é exposta e diálogos mais sistemáticos, né? Mas há diálogos em que tudo isso se mistura. Por exemplo, a República, o Fedro, né? Enfim, o Banquete. Então é complicado também esse critério. A gente pode tentar fazer por um critério de tema. Então, por exemplo, vamos estudar, sei lá, a coragem em Platão. Então tem tal diálogo, sei lá, Alcebiades, por exemplo. Mas também é falho esse critério, porque a gente vai encontrar várias formas de abordar a coragem, dependendo do diálogo. Por exemplo, Alcebiades aborda a coragem de um modo, na República é abordado de outra forma, nas leis de outra forma.
né? E essas formas não são necessariamente opostas, mas elas complementam. Então, para você saber realmente o que é coragem, precisa ler os 3. Mas aí você vai ler os 3 ao mesmo tempo, sabe? Não tem como. Então, assim, eu acho que ainda a melhor ordem é a ordem que... Vai se apresentando, né? Entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês, quando brotar um interesse em ler algum diálogo, vocês me falam que eu me organizo para ser o próximo diálogo, né? Eu tenho um professor na faculdade que ele arranja essa desculpa da seguinte forma, né? Ele diz, olha, né, vamos ver até onde o Logos nos leva, né? Então, ou seja, conforme os interesses, né, a gente vai lendo. Então, por exemplo, eu escolhi o Fedro porque a carta 7, o gancho final da carta 7 é a crítica escrita, né? E o Fedro vai falar disso. Então, sei lá, E aí depois o próximo eu pensei no banquete, porque a gente vai falar bastante sobre o amor aqui, por exemplo. Acho que um tá levando ao outro, assim. Mas não tem bem uma ordem. Eu diria assim, se você não sabe realmente por onde começar, começa com a Apologia de Sócrates, e depois vai para a República. Que aí da República você tem várias alternativas possíveis, né? A República te dá, digamos assim, o geralzão, né, do Platão. Você já vai sair mais qualificado assim para ler os outros, sem se perder muito, né? Tá? Eu vou ler a República. Apologia eu já li, mas preciso reler, né? Eu acho bem legal a Apologia. A República, aproveita que a gente fez os encontros no ano passado e você vê as gravações também, se quiser. Ah, legal. Tá? E aí, gente, tudo bem? Estão gostando do Fedro? É um diálogo bem diferente, né? Bem diferente da República, mais diferente ainda da Carta 7, né? Esse diálogo entusiasmado, né? Tem um diálogo que o Sócrates, eu não lembro, ele fala sobre a justiça. Eu não lembro qual é. Mas ele é muito grande, assim, ele vai falando de cada palavra, e tem uma hora que fica muito chato, né? E aí, Será que é as leis, será? Não sei, eu não lembro mais. Eu sei que eu não terminei de ler, mas eu li até onde ele vê sobre a justiça, que ele vê com um monte de gente o que é justiça, né? Provavelmente é a República, então. Provavelmente esse é a República. Mas tem uma parte dessas palavras que ele vai indo que o diálogo fica muito maçante, assim, né? A República, assim, eu digo que, cara, são 10 diálogos, né? Você vai ler a República, você vai ler ali o conjunto dos 10 diálogos, né? Livro 1, 2, 3, 4, por aí vai. Porque cada livro tem uma unidade em si, né? Ele conversa com os outros, né? Claro, tem essa sequência. Mas é um projeto. Assim, é cansativo, né? Por exemplo, Fedro, a gente vai passar, por exemplo, uns 6 encontros no máximo, né? A República, eu acho que a gente ficou quase 20 encontros. Então é um projeto. É bem mais denso, bem maior, né? Tá? Como é um diálogo de conjunto, né? Então o que acontece no começo reverbera lá no final, a gente tem que fazer esses ganchos, né? Buscar. Então é um projeto. Mas vale a pena, viu? Nossa. Eu fico muito feliz que eu aprendi a gastar meu tempo estudando isso do que, sei lá, TikTok, assim, entendeu? Do que vendo o noticiário da Globo, né? Sabe? Ou do que, sei lá, em rede social. Não sei. Beleza, gente? Beleza. Então, ó, no próximo encontro, a gente vai falar do quê? A gente vai ver a resposta do Sócrates ao discurso do Lísias, tá? Que aqui na editora Penguin é chamado de primeiro interlúdio, que vai de 234C até 237A. E nós vamos ver o primeiro discurso do Sócrates, tá? Que vai de 237A até 241D. Então a gente vai ler até 241D no próximo encontro, tá? Que basicamente é a resposta do Sócrates ao discurso do Lísias. São ali umas 10 páginas também, tá?
Tudo bem, gente? Alguém quer fazer um comentário final? Tirar uma dúvida? Então é isso. Até semana que vem, gente. Nosso encontro na semana que vem, se tudo, né, der certo, vai ser presencial, mas eu vou abrir a sala aqui também, né, para quem quiser participar online. Tá bom, gente? Até mais, até semana que vem. Até mais, muito obrigada.